Salve, salve galera, Sérgio Pedroso. Galera, hoje eu quero mostrar para vocês como que eu faço meu preto e cinza, né? Preto e branco. Então vou fazer essa rosa aqui, vocês estão vendo, e vou estar utilizando, né, preto puro, né, um diluente, que eu mesmo fiz no estúdio com água destilada, glicerina. E eu também preparei esse sumo que eu já tenho preparado aqui, que é com branco, usando branco. Então eu coloquei mais ou menos uma quantidade assim de branco e um tanto assim mais ou menos de preto junto com o diluente. Então eu fiz tipo um cinza aí mais ou menos. E esse aqui é a mesma coisa, só que uma quantidade menor de branco e uma quantidade maior de preto, né, e diluente. Então já meio que preparado aqui. Então eu vou mostrar para vocês como que eu vou preparar isso aqui ainda, né, para que vocês vejam como que é feita a mistura da tinta para fazer o preto e cinza, ok? Então galera, esse primeiro batoque a gente coloca, né, esse preto da Viper, que é o preto linho puro, né? Nesse primeiro sempre chacoalhar bem antes, para que ele misture o diluente com o pigmento. Este segundo a gente vai colocar esse que é um pouco, né, ele já é diluído com um pouco de branco, já está diluído com um pouco de diluente, mas mesmo assim eu vou colocar, vejam só, até ali. E já vou acrescentar um pouco desse cinza, meio chumbo, que eu misturei ele com um pouquinho de vermelho. Eu misturo, né, quantidade de branco, preto, dou alguns pingos de vermelho para que ele não fique esverdeado e o completo com diluente. Em seguida eu vou misturar ele bem. Então ele vai ficar, a gente vai ter o preto puro ali. E esse aqui vai ficar um meio termo, né? Ele não vai ser tão puro, não é? Vai ficar meio... Então essa é uma coisa de visão. E esse aqui a gente já deixa ele bem mais cinza mesmo, né? Para acrescentar, vejam só, bem cinza. Eu vou colocar um pouco de diluente. E esse último apenas diluente, ok? Então, são apenas essas cores aqui que eu vou estar utilizando para mim fazer minha rosa preto e cinza. Uma maneira bem simples aí. 3 cores e o diluente, ok? Vamos passar bastante vaselina na pele artificial, porque senão borra muito. Então aí fica meio ruim para a gente trabalhar. Então sempre lembrando a vocês que quando vocês forem decalcar essas peles artificial, deixar bastante tempo para secar o decalque, senão na hora ele acaba borrando muito. Eu vou fazer esse contorno, esse cartuchinho já está aqui pronto para fazer esse tipo de treino. Eu vou fazer o contorno usando essa agulha, uma 3RL, ela está esqueirada, tá galera? Ela está esqueirada, ó. Então fazer essa parte com preto mesmo, aqui na parte de fora. Sempre, galera, eu gosto de fazer puxando o traço, né? Então, vou diminuir um pouquinho mais, vou deixar apenas a quantidade necessária. Vou entrar no traço, como se estivesse pousando um avião, e sempre fazendo já, planejando a nossa trajetória. Então, vou entrar bem devagarzinho, vejam só. E vou sair como se estivesse decolando um avião. É um fine line bem fininho mesmo, uma 3RL. Então novamente entrando, ó, bem devagarzinho. E decolou o avião. Maneira bem simples. Tracinho fino mesmo. Entra bem devagarzinho. Encostou, solta a máquina sobre a pele e decola. Fazer bem suavezinho essa. E novamente vocês vão entrar bem devagarzinho. Decola. Aqui eu estou usando preto linho, galera. Preto puro. Entra e solta novamente. Vou levar até lá em cima.
Vejam só. Sempre puxando, galera. Traço sempre, a máquina acompanhando o traço, vejam. Sempre insinuando, planejando o que eu vou fazer. De uma maneira que ele fique firme. Deixa eu colocar meu microfone aqui para dentro. Vejam novamente. Sempre puxando, dessa maneira o traço sai mais firme, ó, né? Conforme você vai em lugar diferente, você vai virando a máquina, ó, sempre tirando como se estivesse decolando um avião da pista. Novamente. Entra como se estivesse pousando um avião na pista. E precisa se acertar a velocidade correta da máquina, as batidas dos pontos dela conforme a sua passada. No caso aqui eu estou trabalhando com a máquina, eu sempre trabalho com uma máquina com uma batida do batedor de 4 mm, e os traços aqui, como eu estou passando um pouco rápido, estou usando 8 volts na minha fonte. Então vejam só, sempre trabalho jogando a agulha, os traços para dentro, né? Não trabalho assim para aqui, sempre meio de frente mesmo, né? Vou fazendo dessa forma. Vejam só a posição da máquina diante do traço. Ó, sempre jogando para dentro, que eu já sei que essa tatuagem vai ser sombreada por dentro. Então, caso esse traço meu estourar, alguma coisa assim, o desenho está para dentro. Aqui, sempre, ó, de frente com traço, ó, vou virei a máquina, né? Vejam só. Ó, eu virei novamente. Eu viro a máquina conforme o meu traço, né? Para onde eu vou fazer ele, eu vou virando ela, né? Eu não fico assim tentando empurrar um traço para cima, porque provavelmente ele vai tremer, ele vai, né? Então, ó, eu vou insinuar, ó, vou até lá, ó. Vejam só, entrei devagarzinho. Vejam só, fui até lá, tirei. E novamente, vejam só, tirei. E mesma coisa. Sempre de frente com o traço. Vou virar um pouquinho. Ó, vou vir até aqui. E tirei novamente. Importante que quando vocês vêm, você viu que você conseguiu vir até aqui, você não tentar forçar, porque provavelmente se você forçar e ir mais longe do que sua mão consegue ir, né, você vai tremer. E importante também que você não tente arrastar essa mão, né, deixa ela firme ali. Toda vez que você tenta arrastar, às vezes você pode sair, né, do lugar. Então mantenha ela no lugar e trabalhe como se ela fosse uma impressora. Vejam só. E você pode ir, como é a pele artificial, você pode ir movimentando a pele. Se você estiver no cliente, você vai se movimentar, né?
Importante nunca carcar, deixar a máquina trabalhar suave em cima da pele do cliente. Nunca espremer a máquina sobre a pele, afundar ela na pele. Sempre deixar ela soltinha. Solta apenas o peso da máquina e leve a mão. Solta apenas o peso, sempre de frente com o traço. Vocês viram aqui que eu soltei o peso demais, ela, né, deu uma enroscadinha, então isso não pode acontecer. Ó, solta bem lentamente. Agora eu vou virar novamente para mim puxar, né, o traço até mim. Então, sempre, galera, puxando o traço para você, isso é muito importante. Aqui eu estou fazendo ela com 3RL, mas eu vou fazer um bold line em volta dessa. Eu poderia já estar fazendo ele, mas eu vou fazer dessa forma para vocês verem que pode fazer dessa forma também, né? Eu já poderia estar entrando com ele, mas posso deixar para mim usar o bold depois. Vocês podem ver que sempre eu vou virando a pele artificial para que ela fique de frente para mim. Vejam como eu traço rápido, porque eu já planejo o meu traço. Então, e a maneira como você puxa a máquina para você, o traço vem rápido, né? Então, ó. Você acaba aí fazendo uma tatuagem bem rápida mesmo. Vejam só. Aqui novamente. Vou virar, ó. Vocês podem ver que eu encosto a ponteira da minha máquina na pele, só que sem carcar. Eu só apenas solto a máquina e o vai e vem da agulha faz o resto do trabalho, né? Que é manter ela fazendo com que ela deslize, né, sobre a pele. Apenas solta. Só que para isso você tem que levar, você vai levando, né, arrastando a máquina conforme as batidas. Você vai sentindo isso. Isso é uma coisa que você sente, né? Você vai praticando, você acaba sentindo esse movimento. Ó, sempre de frente com o traço. Pode ver que essa mão minha fica bem fixa, né? Bem fixa mesmo. Vou virar aqui de uma maneira. Que o traço fique bem de frente mesmo. Eu vou virando. Ó, ensaiando.
Sempre é bom ensaiar, principalmente para quem está começando, e você vai eliminar erros, né? Ó, esses mais curtinhos, você nem precisa sair do lugar com a mão, e sua mão já faz um compasso, né? Porque é um traço curto. Então é muito mais simples, né? A mesma coisa. Toda traçadinha. Vou limpar agora. Espelha artificial, quando você esfrega, ela acaba manchando, né? Então não é bom muito esfregar muito. Agora, pessoal, eu vou fazer um bold line nessa rosa com uma agulha, uma 11RL, né, isqueirada. Ela tá, né, eu dei uma abrida nas agulhas com o isqueiro para que faça esse traço um pouco mais grosso. Da mesma forma, bem pertinho, mesma coisa. Vejam só, eu simplesmente vou passar por cima da 3RL. Então, eu gosto de fazer esse tipo de traço porque o desenho apresenta mais, né, na pele, principalmente preto e branco, porque senão, principalmente em lugares onde o clima é tropical, se você faz um desenho que o contorno é muito fino, esse desenho acaba meio que desaparecendo, né, com o tempo. Então, eu gosto de fazer esses bold lines. E eu sempre gosto de colocar esses bold, eu dou essa entradinha, veja só. Meio que acabando dentro do desenho. Ó, sempre a máquina de frente com o traço. De uma maneira que o desenho se apresente mais. Ele puxando. Apenas o desenho principal. Qual é o desenho principal? A rosa, né? A gente vai deixar o restante lá com um único traço. Eu gosto de fazer a separação, já colocar em perspectiva o desenho já no traço. Então, a luz está piscando. Aqui, ó. Parou? Parou, agora parou. Vai, de novo. Então eu já gosto de colocar o desenho em perspectiva, galera, já no traço. O traço eu já começo a separar alguns elementos que eu quero que esteja em primeiro plano, segundo plano. Então veja, sempre trabalhando o contorno com a máquina de frente para o traço, dessa maneira. Isso é importante vocês entenderem de desenho, entender o que é perspectiva, distância, né? Que está longe, que está perto. Aí agora aqui, alguns detalhes dessa rosa que está em primeiro plano, eu já faço, por exemplo, ó, aqui está em primeiro plano, então eu já entro com esse traço para dentro, porque eu sei que ele está aqui em primeiro plano. Isso vai fazer com que o meu desenho fique mais limpo, mais harmônico. Esse aqui também, ó, está em primeiro plano. Essa pétala, à frente, né? Então eu já coloco ela bem à frente aqui. E essa aqui também eu vou dar um pouquinho, uma engrossada a mais, porque está mais no primeiro plano.
Esta aqui também está em primeiro plano. Então eu já gosto de separar o meu desenho já nos contornos, né? Aí depois a pintura, essa maneira aí, cada um trabalha de um jeito, então meu desenho já está todos, né, separado, com as pétalas aí todas separadinhas, uns fine line bem fininho, é tão fininho que até o roxo está aparecendo mais que ele. Então agora vamos começar a entrar com a nossa sombra. E um truque que eu uso é marcar nessa nossa rosa da onde vai vir a luz. Então aqui eu vou colocar como se essa luz tivesse vindo daqui. Então nossa luz está vindo daqui, ó. Vou colocar dessa maneira. Então tudo para cá vai estar mais claro e para lá vai estar mais escuro, ok? Então é essa forma que eu vou trabalhar. Vou trabalhar com outra luz aqui para esse desenho ficar mais rico. Então vou colocar uma luz vindo daqui e eu quero uma luz vindo de frente aqui, ó. Então como se fosse duas luzes, né? Uma luz e um contraluz, né? Então dessa maneira vai ficar mais fácil. Então vou começar com as sombras principais. Vou diminuir a velocidade da minha máquina. Vou trabalhar agora com 6.4 e vou começar a fazer as sombras com preto puro. Então se essa luz está indo daqui para lá, provavelmente aqui vai ficar escuro. Então já vou escurecer essa parte. Vejam só, fazer um sólido aqui, rodando bem devagarzinho mesmo, uma bolinha perto da outra, para mim fazer o meu sólido. E aqui eu vou soltando a máquina bem devagarzinho por cima, para que ele já dê início aí a um degradê. E aqui eu vou marcar mais essa sombra mais escura, mais aqui beirando, porque lembrando que a gente tem uma luz do ambiente que vem do outro lado, né? Então a luz principal está aqui e a luz do ambiente vem para lá. Sempre essa luz ela rebate aqui, ela vai e ela bate em algum lugar e ela volta. Então por isso que dá alguns degradês em alguns locais. Então vou marcar esses sólidos aqui. Essa parte de baixo aqui, galera, ela vai ser quase toda preta. Ela vai ter uma pequena contraluz ali. Então eu vou marcar ela bem escura aqui no começo. Bem, ó, uma bolinha perto da outra, bem devagarzinho. Vejam só. E no finalzinho aqui eu dou uma suavizada por cima, bem rápida, para marcar pontos separados, né? Vejam só, pontos separados. Aqui eu vou entrar já com um sume médio, número 2 ali. Ele é mesco, só que ó, bem rápido para ficar pontos separados. Vai dar esse efeito aqui mesmo. Vejam só, pontos separados. E bem na pontinha eu faço pontos juntos. Dessa maneira a gente tem aí. E aqui mesma coisa, vou levar o número 2 e vou deixar essa parte um cinza mais escuro. Estou usando ainda a minha Hold, a nossa RL, né, que é quase uma RS, que está esqueirada. Então eu vou deixar uma pequena luz aqui, né, que é um contraluz. E agora eu vou fazer essa parte dessa pétala aqui, que a luz está vindo aqui, então ela tem uma sombra aqui, né, ela vai ter uma sombra, alguns lugares a luz vai passar aqui por baixo, então a luz vai acabar acertando essa parte aqui e vai acabar escurecendo essa parte de trás, essa parte aqui vai estar mais clara, né, que a luz está vindo daqui. Essa aqui um pouco mais escura, que está aqui atrás, então você tem que, eu estou fazendo isso sem referência nenhuma, então você tem que ter essa noção. Então ó, aqui vai estar escuro porque essa pétala vai estar na frente. Então bem rápido por cima. Lembrando que a gente trabalha por pontos, então
Ó, quando você quer pontos separados, você dá essa passagem mais rápida, né? Então você vai ter esses pontos mais longe. Aqui você quer que seja mais escuro, então pontos mais fechados. Aí você trabalha com a máquina mais fechada, né? Então você vai ter. E esse eu estou trabalhando com o sumo mais fraco, mas mesmo assim, vejam só, para mim conseguir aqui já vai ter uma luz, vamos ver. Ela vai conseguir bater aqui e vai espirrar aqui, então esse ponto é mais claro, aqui é mais escuro. Imagine que essa luz seja uma água, imagine que ela seja água, né? Uma água espirrada por uma mangueira. Então ela bate, né? Em alguns lugares ela acerta, outros não. Onde ela acertar fica mais claro, onde ela não acertar fica mais escuro, né? Em alguns lugares ela acerta pouco, outros mais. Então imaginar dessa forma aí fica mais fácil. Então, veja só, passando bem rápido, ó. Eu vou marcando pontos separados. Aí quando eu quero que fechar eles mais, eu passo mais fechado. Agora eu estou usando sumo médio, né? Estou trabalhando com 3 tipos de sumo. Então essa parte aqui eu vou fazer mais escura, ó. Conforme eu quero meu degradê, eu vou avançando para dentro da outra cor mais clara. Formando a ponta aqui. Isso eu estou trabalhando com a Hold, né? Mas eu posso trabalhar com uma Magnum também aqui. Vou colocar uma Magnum para vocês verem como é que eu trabalharia com ela. Vejam só, vou escurecer aqui, porque aqui a gente não tem luz, né? Tá do outro lado. Aqui eu teria uma luz. Então vou clarear mais aqui. Aqui eu teria uma pequena sombrinha bem no cantinho aqui, e a parte de dentro da pétala, né, que ela, lembrando que ela é meio dobrada, né, ela é como se fosse algo assim, ó. Então vou imaginar isso aqui. Eu poderia estar fazendo esses risquinhos aqui também, mas eu não vou fazer não, vou só dar um. Então, como ela é algo redondo, né, dobrado, então vou fazer esses pequenos detalhes. Bem clarinho mesmo. Escurecer mais aqui. Sempre vai escurecendo onde você acha que é necessário. É algo artesanal, então a gente segue um passo a passo, mas isso aqui vai de acordo com cada visão de cada pessoa, né? Você enxerga. Vou utilizar aqui uma. Primeiro eu vou fazer essa parte aqui bem escura, ó, porque imagine que a luz é uma água, ela bateu aqui, né, ela vai passar por cima, ela não vai acertar isso aqui. Aqui a gente vai ter essa parte mais clara apenas pelo contraluz que vem de lá, né, a luz do ambiente. Mas essa região aqui vai ser bem escura mesmo. Então vamos fazer bem escuro aqui. Fazendo bolinhas, sólido, bem devagarzinho. Vejam só. Nosso sólido. Vou fazer esse sólido com essa nossa RS isqueirada aqui, nossa RL isqueirada, né? Esquentei a solda dela na isqueira. Então, ó, eu faço bem rápido, como eu quero volume, né? Eu vou usar essa Magnum RM que eu tenho aqui só para vocês verem como o efeito dela é mais rápido. Então vejam só, vou passar bem rápido aqui mesmo no cantinho, porque aqui vai ter uma sombra, só que não tão clara, não tão escura. Então ó, vejam, eu passo bem rápido mesmo. Vejam só o efeito que ela dá.
ela é rápida, né? Então rende o trabalho. Vejam só. Em seguida eu vou escurecer aqui agora. Então eu vou bem sólido, fazendo um redondinho perto do outro. Conforme eu vou indo para lá, eu vou soltando a máquina, né? Novamente, um sólido, sólido. Conforme eu vou indo para a parte clara, eu vou soltando a máquina e fazendo mais rápido, né? Para que eu consiga esse degradê. Ó. Aí eu consigo a passagem de tons. Escurecer mais a borda. Deixa eu fazer escurecer mais aqui. Ó. O efeito da Magnum é muito melhor, né, do que a Rode. O efeitinho dela é... Nossa Magnum RM, curvada, né? Magnum curvada. Então, vejam o efeito. Sempre, galera, não se esqueçam de prestar atenção nessa luz que vem daqui. A gente tem esse contraluz. Esse contraluz, ele vai acertar mais essa parte aqui, ó. Tá indo aqui, ele vai pegar aqui, aqui, né? Essa parte ela não pega. Agora a gente vai começar a prestar atenção nessas duas luzes. Então, o que que acontece? Eu vou ter uma sombra aqui, mais escura. Aqui eu já não vou ter mais essa luz escura. Ela vai ser meio tom. Aqui sim eu vou ter uma luz escura. Então eu vou fazer, vejam só, essa luz vai bater aqui, vai passar por cima. Então aqui eu vou ter uma sombra bem escura nesse cantinho aqui, ó, por causa daquela ausência daquela luz lá embaixo. Então eu vou fazer aqui, ela vai ser mais de pé por causa dessa outra luz aqui, mas a gente vai ter uma parte clara bem aqui, ó, por causa dessas duas luzes. Se a gente tirasse essa luz, essa parte aqui ficaria escura, né? Mas como a gente tem duas luzes agora, então é importante, porque senão, se vocês não trabalharem com esse tipo de luz, vocês não colocarem essas luzes, o desenho vai ficar xoxo, sem graça, ele não vai ter um volume, né? E dá volume aos objetos são as luzes e sombra. Então, ó, sólido, aí eu começo a fazer, ó, bem por cima mesmo, ó. Agora eu vou trabalhar com o sume, quase bem diluído. Coloquei no diluente, vejam só. Nosso sume clarinho. Porque eu preciso de uma luz aqui, ó. Então você trabalha com vocês estão com 3 tons de cores, né? E usando os pontos da máquina ainda, né? Fazendo pontos fechados, onde você quer mais sólido, e pontos abertos, onde você vai querer a transição de uma cor para outra. Então, por isso que quando você começa a fazer o sólido, que você roda a máquina bem devagarzinho, para que os pontos fiquem um, né, perto do outro, bem fechado, vai ficar aquele sólido. Conforme você vai avançando para o degradê, você vai fazendo a passagem mais rápida do movimento da sua mão, para que esses pontos fiquem separados, né? Mais ou menos assim, ó. Vou dar um exemplo aqui de ladinho aqui para vocês verem. Vejam só, vou colocar apenas o preto puro. Então, vejam só a passagem com a máquina bem rápida. Vejam só como os pontos ficaram todos separados, ó. Deixa eu limpar para vocês verem. Vejam só como os pontos estão todos separados, né? Um longe do outro, né? Principalmente quando eu rodo ele assim, ó. Vejam só lá, os pontos, ó, um longinho do outro. Agora, se eu faço fechadinho, eles ficam um pertinho do outro. Aí isso faz que seja um sólido. Então, se for preto puro, será um sólido de preto puro. Se eu trabalhar com um cinza, será um sólido cinza. Então funciona mais ou menos dessa forma. Então vamos voltar para a nossa rosa.
Vejam só como que a nossa rosa está ficando com um volume legal. Então agora vamos prestar atenção de novo nessa luz e nessa luz que vem daqui. Então agora eu preciso que aqui haja uma sombra, haja uma luz, aqui vai ter uma sombra, né? Aqui vai ter luz, a sombra agora vai ser dessa luz, vai ser aqui, ó, mais ou menos. Aqui vai ter uma luz, a sombra, perdoe, e aqui luz. Então vamos trabalhar essa sombra, né? Aqui tem a luz, vai bater aqui luz, aqui a gente vai ter uma sombra aqui. Então, para dar um volume nessa pétala, a gente vai ter uma pequena, bem devagarzinho. Agora eu estou com o preto puro. Vou fazer um sólido aqui. E aqui eu vou ter uma pequena sombra, bem pequena, mas essa sombra não é muito escura, é um pouco cinzentada, então assume médio. Agora assume mais claro, lembrando que aqui a gente tem uma luz, essa pétala está dobrada, então a gente vai ter uma pequena sombrinha aqui nesse cantinho, ó. Porque ela tá, né, então a luz bate na parte mais alta. Então tem que entender isso. Não é só sair rabiscando adoidado. Vejam só, onde a gente tem essa... Aqui essa luz está batendo aqui. Vamos ver onde ela vai. Ela bateu aqui nessa parte alta, essa parte aqui vai ter uma pequena sombra, porque ela está dobrada, então a luz vai bater na parte alta. E aqui vamos fazer escuro, porque essa luz não vai chegar aqui, nesse cantinho. Ela vai entrar lá por baixo, vai causar alguns reflexos, mas nada muito forte. Aqui ela vai ter uma pequena sombra, né? Nada muito escuro, porque essa luz vai bater aqui, vai ressaltar, vai bater, clarear essa aqui. Então vai ser mais ou menos isso aqui. Essa parte aqui, essa luz, essa veio aqui, a gente vai ter essa parte bem clara aqui, bem clarinha mesmo aqui. Então, vou jogar uma sombrinha de nada aqui, que essa parte que vai estar alta, e a gente vai fazer um volumezinho aqui nessa sombra, porque a rosa ela tem cheio de ranhuras nas pétalas, então causam algumas sombrinhas, né, arranhadas, da mesma forma aqui. Então essa pétala vai ser apenas isso, para que a gente consiga esse volume. Aqui vou dar uma escurecida, porque aqui a gente tem essa pétala aqui que vai atrapalhar um pouco, essa de cima vai atrapalhar um pouco essa sombra, essa luz, né, atravessar aqui. Então conseguir esse volume. Aqui eu tô usando sem referência nenhuma, galera, não tô olhando em nada, tô fazendo de acordo com os conhecimentos que eu tenho de luz e sombra. Então consegui um volume. E agora vamos para essa pétala de cima. Então aqui vai ser uma sombra bem escura. Aqui a gente vai ter uma pequena sombra aqui. Essa parte já vai estar bem clara por causa dessa luz. Essa vai vir por aqui, vai causar uma sombra nessa borda e uma luz bem aqui, mais ou menos no meio. Então a luz vai estar no meio. Então vamos lá. Lembrando que essa sombra aqui vai ser clara, então vou usar o Nusume número 3. Que vai ser só nessa bordinha.
né? Que ela tá dobrada. Aqui também, como ela tá dobrada, ela causa uma sombrinha na bordinha dela. No meio fica o volume, né? O volume é causado no meio. Então, vou fazer aquelas champradinhas, né? Para simular umas arranhurinhas. Aqui eu vou dar um volumezinho, um vãozinho aqui, uma sombrinha para que simule um vão na pétala, né? Mesma coisa aqui, ó, para que simule um vão, uma dobradura, né, nessa pétala, uma imperfeiçãozinha dela. A gente consegue essas texturas fazendo essas pequenas imperfeiçãozinhas. Aqui eu vou fazer uma também. Deixa o desenho um pouquinho mais rico, né, para não ficar algo muito mecânico. Então, essas imperfeiçõezinhas nas pétalas. E aqui eu vou escurecer bastante, porque aqui não tem ausência de luz nenhuma, né? Nem da luz lá de baixo, nem da luz aqui de cima. Então, bem devagarzinho para fazer o sólido. E aqui eu dou aquela separada nos pontos. Vejam como os pontos se separam. Dessa maneira. Essa luz vai bater aqui, ó. Agora eu tô olhando aqui. Então, essa luz aqui ela não vai ter, porque essa aqui vai entrar esse contraluz e ela vai me dar uma morridinha aqui. Então, eu vou dar uma tiradinha nela aqui. Isso aqui a gente vai fazendo, vai observando. Vou deixar ela mais ali para dar uma realidade melhor nesse desenho. Tá vendo? Aqui, ó. Isso. Tirar essa ausência de luz aqui do pé da pétala lá dentro. Ó, melhorou. Né? Essa pétala de cima, galera, ela só vai ter uma luz aqui, ó. Praticamente essa parte vai ficar bem escura, né? Porque essa luz vai bater aqui, ela não vai atravessar aqui, bem aqui que ela vai dar uma atravessadinha. Então, vou fazer bem escuro aqui, ó, a parte de dentro. Bastante contraste mesmo. Bem devagarzinho que eu quero. Vamos lá, novamente. Eu vou separar nos pontos, ó. Veja só, separando eles para fazer o meu degradê. Aí eu entro com o meu sume, né? Quase bem diluído mesmo, para fazer essa parte aqui, ó. Eu vou ter uma luz só aqui mesmo. Essa aqui eu não vou ter, só a luz ambiente lá, que tá lá atrás. Que, né, a luz bate e acaba voltando de volta. Se tem alguma superfície lá, a gente imagina que tenha alguma coisa à volta, né? Isso vai depender de onde o objeto está. Aqui eu estou imaginando que ó, quase lisa. Vou colocar umas imperfeições aqui nela para ela não ficar tão. Fazer um sólido aqui mais chapado para dar um volume. Agora essa luz, essa pétala aqui, ela vai estar bem escura aqui mesmo. Então, porque aqui não tem ausência de luz também.
Veja só. Agora eu volto para o meu sumo quase diluído. Fazer o volume da pétala, né? Lembrando que sempre como ela é dobrada, então a luz está nessa parte mais ressaltada, ó. Aqui a gente coloca a luz. Essa pétalazinha já está bem escondida também. Essa aqui também, vamos deixar ela bem escura no começo. Ela está lá no escuro, então vai ter pouca ausência de luz. Vamos ver como é que eu consigo esse volume. Eu vou tirar minha RM para fazer o miolinho, vou usar nossa buchinha aqui de 11. Vou fazer um sólido miolinho. Sempre esses lugares pequenos, vocês podem estar utilizando essas agulhas menores. Facilita, deixa o desenho mais detalhado. Então vamos marcar bem onde são as partes mais escuras. Bem fechadinho mesmo, bem sólido. Conforme você quer ir para o degradê, você vai soltando a máquina para que esses pontos fiquem mais separados. No pezinho aqui vai ter uma sombra, então você pode ir caprichar nessa sombra, deixando ela bem escura. Então tá aí nossa rosa, né? Vejam só, mais escuro pro outro lado, mais claro para cá. Então ainda eu posso dar uma melhorada jogando um pouco de cinza mais sobre essas partes que tá pro lado de lá, fazendo com que a luz fique mais agressiva do lado de cá, né? Então, caprichar um pouco mais no contraste aqui. Isso que você vai fazendo, né? Quando as sombras já estão todas nos lugares, aí você começa a olhar onde você pode escurecer um pouco mais, né? Para que você consiga deixar o seu desenho mais a sua cara. Vou dar uma escurecida aqui, que eu acho que aqui teria que ficar mais escuro, porque essa pétala está virada para lá. Então vou trabalhar mais com esses volumes. Sabe aquela regrinha da bola, luz e sombra? Então vou trabalhar mais assim, só que não esquecendo que a gente tem uma luz lá embaixo, né? Eu vou prestar atenção só. Estou prestando atenção nas duas luzes aí.
Também a gente entraria com o branco, né, galera? Fazendo aí. Como essa folhinha tá lá atrás, eu vou fazer ela toda escura, porque ela não vai ter ausência nenhuma de luz lá atrás. Ela pode ter aqui, bem nessa bordinha em cima aqui, mas eu vou deixar ela quase toda escura, um pontinho só claro. Veja só, nosso sólido a gente trabalha bem pertinho os pontos para não machucar a pele, né, para não ficar passando muitas vezes no mesmo lugar. E ó, vou deixar essa luzinha, mas vejam só lá atrás. Esta aqui eu vou ter a ausência da luz aqui e aqui, então praticamente eu vou só no pezinho dela aqui que eu vou ter, só que ela, lembrando que ela lá tá lá atrás, então no pezinho dela que eu vou ter uma sombra aqui, só no pezinho aqui, e aqui na pontinha bem pouquinho. Esse meio dela aí vai ser praticamente cinza, então eu vou colocar o meu diluente ali e fazer pontos separados, vejam só, bem diluída, e vou acrescentando apenas onde tem as profundidades da folhinha, né? Então ela vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Ela está recebendo uma luz, né? E aqui o nosso talinho também, ele vai estar. Acabou o tempo? Então vamos fazer nosso talinho. Então, observando essas duas luzes aqui, a gente vai ter uma sombra bem no pé aqui. Então vamos para o nosso sólido. Vamos fazer todo esse talo primeiro. Então vamos jogar a sombra nessa parte de trás. Lembrando que as duas luzes estão vindo, uma de baixo, uma lá de cima. Então, praticamente essa parte de trás vai estar escura. Essa luz não vai conseguir acertar, mas a de baixo vai acertar aqui. Então, um degradêzinho, né, abrindo os pontos, ó. Toda vez que você for abrir o degradê, você passa ela bem. Esse espinho aqui vai ter uma luz que vem daqui, né? E aqui atrás essa luz pouco vai acertar ele, porque ele está lá na parte de trás, então ele vai ter uma pequena sombra aqui atrás dele. Essa parte de trás do talinho sempre vai ter uma sombra agora. Aqui esse aqui vai ter a luz que vai, essa parte aqui, ó, vai estar escura. Porque a gente tem a luz de cima, mas a gente tem a luz de baixo, então vai ocasionar essa sombra aqui. Uma entradinha aqui para dentro. Isso aqui a gente vai deduzindo, né? Usando a imaginação. Aqui nesse lado de cima vai ter uma sombra, né? No caso que essa luz está vindo de baixo. Aqui já vem a luz. A outra, aquela luz de cima não vai estar acertando esse talinho, porque tem a folha na frente, a própria folha aqui, ó. Então, essa luz vai estar na parte de baixo. Aqui também, mesma coisa. A gente vai ter essa luz, sombra aqui, na parte de trás dele. Lembrando que ele é bauladinho, né? Então, bem devagarzinho.
Lembrando vocês, galera, que a pele artificial é um pouco chata de tatuar. Se fosse na pele humana, provavelmente o trabalho aqui já teria avançado bastante, porque a pele humana é mais fácil de tatuar, é mais macia, né? Mais gostosa de tatuar. A pele artificial é um pouco chata para tatuar, né? Eu prefiro 1000 vezes a pele humana. Então, vejam só, tô fazendo toda a parte escura desse talinho logo. Aqui a gente vai ter uma sombra, porque a luz lá de cima vai ser influenciada por essa aqui de baixo, né? Aqui a gente vai ter essa luz embaixo. Aqui mesma coisa. Fazendo toda essa sombra. Vamos só. Eu vou fazer escuro só na bordinha de cima e vou deixar um degradêzinho, para que ele não fique um desenho muito escuro. Agora eu vou entrar com o cinza, né, fazendo o volume desse nosso talinho. Então, lembrando que tudo que é baulado, ele sempre vai ter uma sombra no lado. Mesmo que a luz venha daquele lado, ele vai ter uma sombrinha, porque ele é baulado. Então aquilo lá, né, vai sumindo no horizonte lá atrás. Então ele vai ter essa pequena sombra mais clara aqui. Isso vai valorizar o desenho. E mesma coisa. Então vejam só, como o talinho já ganhou volume, galera. Então a ideia de você usar essas luzes é para que você dê volume aí ao seu desenho. Vou usar a nossa Magnum curvada para fazer agora o volume das folhas. Então vejam só, luz. Então vou ter uma pequena sombra aqui, ficando a sombra aqui. Então as sombras vão estar nas bordas. Então vou utilizar o meio tom. Vou fazer puxando bem rápido, para que eu consiga esse efeito de degradê. Como a luz está vindo lá de cima, então a nossa sombra vai estar no pé da folha, bem no pezinho aqui. Criando esse efeito de volume. E como eu sempre falei, a folha é meio baulada, então ela sempre vai ter uma pequena sombra onde a folha dá aquela viradinha, né? Sempre vai ter. E conforme está batendo aqui, essa luz vai vir mais para o meio. Então a gente vai ter uma sombra aqui. Veja só, que está mais distante. A gente vai ter outra aqui. Essa aqui a gente já não vai ter tanto, por quê? Porque a gente vai ter aquela luz vindo de lá, então ela vai bater aqui nessa ponta aqui.
Então já não vou ter tanto, mas eu vou ter uma sombra bem no pezinho aqui, porque por causa daquela luz lá de baixo. Então eu vou ter essa pequena sombra aqui, ó, por causa dessa luz de baixo. E aqui eu já vou clareando por causa dessa luz de cima. Então eu vou colocar bem, vou marcar só a bordinha. E só o pezinho do vão aqui, porque essa luz está clareando bastante. Aqui. E ela vai acabar escurecendo um pouco aqui, porque ela vem lá de cima, tem a de baixo ali, mas acabou escurecendo um pouco aqui. Então vai ficar mais ou menos dessa forma. Escuro aqui, claro ali. E a gente consegue aí o volume aí nessa flor, né? Com luzes, sombra, né? E etc. Agora aqui praticamente essa parte de trás vai totalmente escura. Então vou escurecer bem. Deixa eu mudar para cá mais perto. Então praticamente vai estar bem escuro aqui, ó. Essa parte aqui, porque aquela luz aqui não vai conseguir alcançar. Essa aqui vai alcançar mais o pé aqui, ó. Ela vai bater aqui no começo e vai acabar escurecendo lá pro final. Então aqui vai estar bem escuro nesse finalzinho dela. Então vou escurecer bem. Lembrando de deixar sempre os volumes, por mais que ela esteja... Lembrar que as folhas são meio volumosas, né? Então, sempre deixar. Aqui vai estar escuro, que essa luz vai vir aqui, vai bater. Então ela vai estar mais escura no pé aqui. No pé. Cabo. Vejam só. Mas aqui essa luz vai vir e a gente vai ter esse talinho na frente aqui. Então ele vai causar uma certa sombra aqui. Tem que usar a imaginação. Imaginar onde vai ter esses obstáculos, né? Vai estar bem mais escuro nesse finalzinho aqui dela, na ponta de lá, porque a gente não tem quase luz, né, nesse finalzinho dela. Então o finalzinho dela é bem escuro. A luz está mais aqui nesse pé, né? Então, e essa última folhinha a gente vai fazer ela bem simplesinha mesmo. Provavelmente ela vai ter essa parte de baixo bem escura, que a gente não tem ausência da luz. Vou colocar apenas um volumezinho.
no centro dela. E vou trabalhar bastante escuro aqui nos pezinhos aqui. E aqui, deixar só um volume mesmo no meio. E essa parte de cima eu vou trabalhar bem o degradê cinza, né? Fazer pontos, primeiro pontos longos, ó, rápido, para que fique bem esfumaçada, né? Em seguida eu vou pegar um preto puro e vou fortalecer a bordinha dela para dar um volume. E aqui no centro, né, que geralmente o centro é mais profundo, né? Então partes profundas mais escuro, para que eu consiga fazer uma folha que simule uma flor verdinha, né? E agora eu vou dar um acabamentinho nas bordas, né? Sempre bom. Fortalecer aqui as curvaturas, né, da nossa folha. Para que a gente consiga um volume maior. Bom, galera, dessa maneira aí que eu faço o sombreamento dos meus desenhos, né? Gosto de fazer eles, não gosto muito de ficar olhando muitas referências, né? Uso referência, mas, né, eu gosto de fazer desenhos assim, mais estilizados mesmo assim. Então, galera, espero que vocês tenham gostado, né, do nosso desenho preto e cinza. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Dar uma limpadinha nele. Uma pele artificial. Aqui agora dá para você entrar com branco também. Não vou colocar, que não há necessidade. É só para mostrar para vocês como que eu faço, né, o volume, né, desses estilos de desenhos. Então conseguimos um volume aí bem legal da rosa, né? Vejam só. Vou mostrar mais de perto. Beleza? Compartilhem aí, curtem, né, para ajudar, né, mais tatuadores aí, ok? Até mais.